Gente, hoje eu vim contar a minha saga com a minha situação em Portugal, que eu falei no vídeo anterior, que deu até polícia! Olá, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Vivendo e Sobrevivendo na Europa. E como eu comentei no vídeo passado, quem não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards, que eu falo sobre umas experiências que eu tive em Portugal, né, em 2017, quando eu cheguei cá. Aqui também eu tenho no canal o ano que eu vim, quando eu vim, porque eu vim. Então, é bem interessante. Eu falo a real situação, né, do que nós imigrantes passamos lá, a maioria, provavelmente não são todos, mas enfim. Eu espero que vocês gostem e que aproveitem, porque foi vida real. Então, vamos lá. Eu cheguei em 2017, como eu comentei, eu fui morar na casa de umas amigas. Primeiro eu morei em Quinta do Conde, mas depois eu fui morar em Algés, porque ficava próximo, né? Próximo não, Algés fica dentro de Lisboa. São os bairros, um bairro ao redor, né? Do centro de Lisboa, digamos assim. E lá eu morava com um casal amigo e uma amiga. Então, eu passei, acho que uns 5 ou 6 meses, mais ou menos, eu não me recordo. E toda morada sua, você precisa ter o comprovativo de morada. O que é o comprovativo de morada? É um papelzinho que você recebe da freguesia, da junta da freguesia, que também é um órgão de lá, e responsável por essa questão, né, dos endereços. A morada seria o endereço, e cada casa que você mora, ou cada apartamento, não sei, você precisa ter isso para... É sua documentação, né? É um recibo que você está morando nesse sítio, né? Nesse local. Então, chegando em Algés, a gente conseguiu tirar. A princípio foi muito difícil, porque precisa-se ter um contrato de aluguel. Como eu cheguei bem depois, né? Eu não consegui o contrato, porque o casal que estava lá, amigo nosso, já tinha um contrato de aluguel. Então, eu não podia ter outro. E eu só estava alugando o quarto, como eu já comentei aqui, né? Eu estava alugando o quarto, não estava alugando o apartamento. Então, eu precisaria ter um recibo de água, ou de luz, ou de internet, enfim. Na época, nem se aceitava a internet. Mas a gente conseguiu. Eu e minha outra amiga que fomos morar nesse apartamento com esse casal, a gente conseguiu, né? O comprovativo de Algés. Só que esse casal já tinham filhos no Brasil e eles queriam vir para Portugal, ou morar ou passar uma temporada. Na época eles vinham, se eu não me engano, passar férias para depois saber se iam ficar mesmo. Resumindo a história, eu e minha outra amiga precisavam sair do apartamento. Então eles deram um prazo, se eu não me engano foi 30 dias mesmo, para a gente se organizar. E eu comecei a pesquisar e eu já estava... trabalhando em outro sítio. Eu relato também no outro vídeo que alguns locais que eu trabalhei foi num café e era em Algés, que eu até recebi o calote, né, de um português, o primeiro calote. Então, eu já estava trabalhando em outro local e eu tinha que me deslocar, né, morar o mais próximo possível. Então, eu achei um apartamento, 2 quartos. Esse apartamento já estava alugado, né? Então a gente só iria alugar os quartos, que era o que a gente queria. Nós fomos lá um dia, conversamos com a pessoa que estava lá, coisa e tal, um português, muito gente boa. E o bairro era considerado Marvila, que é um bairro antes do Parque das Nações. O Parque das Nações, se eu não me engano, é o bairro mais caro de Lisboa. É assim, é federal, só tem mansões, só tem condomínios realmente bem top. Então, esse bairro que a gente ia morar era um bairro antes do Parque das Nações. E ficava a 10 minutos a pé do aeroporto, era bem pertinho.
Então pronto, a gente foi lá, gostou do apartamento, gostou da localização, tinha ponto de autocarro, né, dos ônibus bem próximo, tinha um metro também, então era bem legal. Aí a gente acertou tudo com esse senhorio e nós fomos para lá. Quando nós chegamos lá, a primeira semana, ele disse que estava saindo do apartamento e que viria morar com a gente um casal de russos. Bom, até então a gente não tinha também opção, né? Não sabíamos quem era, enfim. E a gente precisava também pegar o comprovativo de morada desse lugar já que nós já íamos. Então pronto, nós chegamos lá nos alojamos e tudo mais. O casal chegou, se eu não me engano, uma semana depois, que por sinal são meus amigos até hoje. Eu amo de paixão, são pessoas maravilhosas. E a gente se deu super bem. Por mais que eles já tenham morado um tempo na Espanha e vieram para Portugal. Então, assim, eles falavam inglês fluente, né? O russo, lógico, né? E o espanhol. Então, dava pra gente conviver tranquilamente. Então, pronto. Quando foi acho que na segunda semana mais ou menos, eu tinha que pegar o comprovativo para entregar nesse local que eu já estava trabalhando já. Que foi até o meu último local. E comecei a pedir ao senhorio, olha, eu preciso de um recibo, né, de uma água, de luz ou do gás aqui, porque eu preciso ter o comprovativo da morada. Eu preciso ir na junta da freguesia. Antes eu fui lá e uma menina me atendeu, ela disse, olha, você precisa trazer, né, alguma comprovação que você está nesse local para a gente emitir o comprovativo. Eu disse, tá bem. Aí fui pedir a esse senhor que nos alugou, né. Na verdade, ele enrolou. Detalhe, ele estava com a esposa dele lá, morando lá com a gente, e depois ele saiu e chegou o casal de russos. Então, assim, aí toda semana ele vinha, dava uma olhada no apartamento. Eu, sinceramente, nunca me passou na cabeça a situação que a gente estava entrando, mas tudo bem. Aí, ele me entregou uma carta, um documento assinado por ele e pela esposa dele, dizendo que a gente morava lá, que não era recibo de nada. Eu disse, bom, eu vou com isso porque eu vou ter que tentar, né, tirar esse comprovativo. Aí cheguei lá, era uma senhora muito distinta, super educada. Aí eu disse, olha, eu estou morando nesse sítio agora e eu preciso do comprovativo de morada para entregar no local do meu trabalho, por conta até do CEF, né? Porque o CEF precisa ter um local para entregar a sua residência, lógico. Quando ela pegou a documentação minha e o endereço, a morada, começou meu problema. Aí ela abriu lá no computador dela, tava no balcão, né, em pé, em frente a ela começou a me questionar muita coisa. E eu já tinha tirado 2 comprovativos de morada de Algés e lá de Quinta do Conde, e não foi essa complicação toda. Aí ela começou, mas você mora em tal rua? Aí eu moro. Mora nesse apartamento? Eu moro. A senhora pode me mostrar aqui? Aí ela abriu no Google Maps o local exato do nosso edifício. Eu disse sim. Aí ela disse, você pode me mostrar aqui a janela, né? Porque o meu quarto era virado para a pista, né? Para a frente do prédio tinham 2 entradas. E o meu quarto era virado para a pista, assim. Era o trânsito normal. Então, dava para saber qual era o apartamento. Aí, quando eu mostrei o apartamento, gente, ela disse, olha, a senhora precisa ficar calma. Ai, meu Deus, eu me lembro que eu sou hoje, dona Sandra. Um beijo pra senhora. Porque está acontecendo uma situação aqui terrível e eu preciso esclarecer para a senhora. Este apartamento, quem foi que alugou a senhora? Aí eu disse, foi fulano de tal. Inclusive, infelizmente, ele tem até o nome do meu esposo, né? Que eu tenho ódio, mas tudo bem. Aí ela disse que, resumindo a história, eu não vou me estender muito, mas só para vocês entenderem a gravidade da situação. O apartamento foi alugado para esse senhorio e ele sublocava o apartamento. Quer dizer, eu acho que em todo canto, no Brasil ou em qualquer país da face da terra, se você não tiver um contrato totalmente amarrado, né,
que você não pode sublocar o apartamento, que o apartamento está sendo alugado para uma só pessoa, entendeu? Ele poderia até levar a família e tudo mais, mas alugar como ele fez, ele jamais poderia. O contrato dele não estava amarrado desse jeito. O que foi que ela me explicou? Ela disse que o apartamento era da irmã dela e que ele alugou o apartamento. Só que ele estava sublocando o apartamento e ele não tinha só essa jogada. Ele tinha mais 3 ou 4 apartamentos lá em Lisboa no mesmo esquema. Então, assim, era praticamente um crime, né? Eu não sei se é considerado como um crime, enfim. Então, eu comecei eu quase que eu desmaiei na frente dela, porque eu disse, pronto, vai baixar a polícia, eu vou ser presa, porque a gente só pensa na gente, não pensa nem no quem é o criminoso, né? Então, ela disse, eu vou emitir o seu documento porque a senhora precisa, mas a gente precisa fazer um esquema para pegar essa pessoa. Eu disse, meu Deus, em que buraco eu fui me meter? Eu disse a ela, dona Sandra, eu não sei como lhe ajudar, mas eu posso lhe ajudar. Ela disse, bom, ele nunca deixou a gente entrar no apartamento, até então ele é alugado e realmente a gente não poderia, mas eu preciso que a senhora abra o apartamento para a gente ver como é que tá o estado e tudo mais. Eu disse, não tem problema. Amanhã eu vou estar em casa, que era o meu dia de folga, eu fui no dia anterior, né? De manhã eu fui resolver isso e à tarde eu ia trabalhar. Mas no dia consecutivo eu iria ter folga. Eu disse a ela, pode ir? Ela disse, eu posso levar a minha irmã, que é a proprietária, dona do apartamento. Eu disse, claro, eu abro a porta para vocês. Quando chegou o dia, né? No dia seguinte, aí ela mandou aí eu não falei nada para as meninas, nem para o casal e nem para minha amiga. Porque eu disse, olha, vamos ver como é que a gente vai resolver essa situação, porque eu não estou sozinha no apartamento, eu tenho uma amiga que está morando comigo e um casal de russos. Ela perguntou quanto é que estava a renda que a gente estava pagando. Gente, ele quase triplicou o aluguel pra gente. Ela alugou um valor X para ele. O que a gente pagava de quarto era o aluguel do apartamento, para resumir a história. Aí ele pegava o meu dinheiro, o dinheiro da minha amiga e o dinheiro do casal. E viviam-se disso, né? Eu suponho que sim, não sei. De aplicar golpes. Então, ela tocou no interfone, eu fui atender, aí ela entrou e a minha amiga russa estava em casa também. Então, ela olhou o apartamento todo e tudo mais, coisa e tal. Aí a gente foi pra cozinha conversar. Aí ela disse, Gel, chame sua amiga, porque realmente nós precisamos contar a real situação para elas não ficarem, né, sendo pegas de surpresa. Porque até então, só eu que fui a primeira a tirar o recibo, né, o comprovativo de morada. A Lezinha tirar nas semanas consecutivas também. Eu chamei a russa, aí eu disse, olha, ela não fala português, mas ela fala inglês. E dona Sandra, né, com a irmã dela, começaram a explicar. Nossa, essa minha amiga entrou em pânico também, começou a chorar, e eu me abraçava com ela. Minha gente, foi, ó, é a novela, essa história, eu podia fazer a novela, porque não tem condições. Então, aí o que foi o acordo, né? A gente precisava pegar, digamos assim, ele em flagrante, que era o mais perigoso, né? Porque a gente, meu Deus do céu, eu nunca me meti numa história, num negócio desse no Brasil. Eu tenho ficha limpa, graças a Deus, CPF limpo, tudo limpo. E quando chegou em Portugal, eu peguei uma situação dessa. Eu fiquei assim, arrasada. De que é que eu vou contar pra meu namorado, né? Olha, e nessa época a gente já era noiva. Aí eu sei que, pronto, resumindo a história, ela foi embora com a irmã dela. A minha amiga falou pro esposo dela e a gente sentou à noite para jantar na cozinha e começou a discutir o que é que a gente ia fazer e tudo mais. O que foi que ficou combinado? A gente não iria pagar renda a ele mais, né? Ele iria cobrar e a gente não iria pagar, ia repassar para ela, né? Aí, quando foi no dia de pagamento, ele sempre ia no apartamento para pegar o pagamento. Olha, aí nesse dia foi o dia, realmente o dia dele. A gente combinou com Dona Sandra que ela iria pro apartamento quando ele estivesse lá cobrando
e iria pro apartamento, chegava com a irmã dele e o pai. A irmã dela e o pai. Pronto. Aí, nisso, eu tava no quarto, tinha chegado do trabalho, cansada, tomei um banho, fui me deitar, e ele chegou, né? Aí, quem abriu a porta foi nossa amiga russa. Aí ela chegou no quarto, coitada, toda desconcertada. Geo, ele está aí. Aí eu disse, ok, Irina. Aí Irina foi pro quarto com o marido dela. Eita, até falei o nome da minha amiga, mas Irina, um beijo. Um dia ou qualquer século que você vê esse vídeo, amo muito vocês, viu? Olha. Então, eu fui pra cozinha, né, que ele estava lá com a esposa dele. E minha amiga estava trabalhando, não estava em casa, só estávamos nós três. Aí, então, que o combinado foi, quando ele viesse receber a renda, a gente se comunicava com Dona Sandra e ela chegava. Gente, olha, foi coisa assim de novela, obsessei. Aí eu fui pra cozinha com eles, aí fiquei conversando, fiquei enrolando, eu disse, olha, a gente ainda não recebeu o dinheiro, tá todo mundo aqui preocupado porque deu um problema lá no restaurante e a dona do restaurante disse que ia atrasar o meu pagamento, né? O salário, coisa e tal, que não tinha. E ele insistindo, me pressionando, me pressionando, me pressionando. Eu sei que nisso Irina e o esposo dela, Yura, eles ligaram pra Dona Sandra e a campanha... Olha, gente, eu acho que passou uns 15... Pra mim, passou um século, né? Porque eu tinha que estar com eles lá na cozinha até chegar a proprietária. Aí... Foi coisa de novela, galera. Ai, meu Deus! Quando o esposo de Irina, Yura, abriu a porta... Estavam lá 2 policiais. Dona Sandra estava por trás dele, o pai e a irmã. Aí pediram a documentação de todo mundo. Eu me tremia toda. Mas enfim, eu sei que eles levaram eles. Eu não sei no que foi que deu. Eu sei que depois disso ninguém queria ficar mais no apartamento. A verdade é essa, né? Aí a gente ainda passou um mês, Dona Sandra realmente entendeu a situação da gente, eu ainda passei um mês e alguma coisa. Aí porque depois eu me transferi para um apartamento muito próximo do shopping que eu trabalhava. E enfim, primeiro quem saiu foi a minha amiga. Aí depois eu saí e o casal de russos ainda ficou lá, mas a gente pagou tudo direitinho a ela, né? Porque era a real proprietária. E o desfecho da história depois que minha amiga saiu, entrou mais uma pessoa, uma menina. E ela, se eu não me engano, eu não me lembro, ela tinha acabado de chegar, tinha acabado de chegar do Brasil, né, lá em Portugal, e a gente entrou em contato. Eu não me lembro como foi que a gente entrou em contato, se foi pelo Facebook, deve ter sido. Então, assim, e ela foi pra lá, né, cobrir o quarto dessa minha amiga que saiu, porque senão ia ficar muito alta a renda pra gente, e ficou por lá, e a gente descobriu realmente, Dona Sandra tinha avisado a gente que ele tava aplicando golpes, ou eram 3 ou 4 apartamentos, gente, ainda, lá em Lisboa mesmo, eles não eram de lá, nem ele, nem a esposa. Eu não sei se eles... provavelmente eles só viviam disso. Então, assim, resumindo, refrigir dos ovos, né? Resumo da ópera. Então, tenham cuidado, porque isso lá não é corriqueiro, mas existe sim uma pessoa alugar um apartamento e relocar, né? Os quartos, isso é natural, isso é realmente natural. Mas da forma que ele fazia, né, poxa, ele receber um valor de um aluguel de um apartamento todo e repassar os quartos pelo dobro ou triplo desse valor de cada quarto, aí realmente é um golpe, né? Não é, uma pessoa, no caso, eu ia alugar o meu apartamento aqui e ia alugar os quartos por tanto, né? Então, acho que deu para entender a situação. Então, é bom ficar ligado. A maioria das pessoas que chegam lá para alugar um apartamento, eles
relocam, né, os quartos, que é natural, para a despesa ficar bem menor. Mas assim, é a questão da camaradagem, e assim, foi uma cara de pau que eu nunca vi, né? Ele nos cobrava o triplo do valor do apartamento. Ela disse, olha, o que eu tô cobrando dele, vocês estão pagando de cada quarto. Quer dizer, ele alugou o apartamento X e relocou os quartos, que é natural, por valor triplicamente muito mais alto, né? Então, o que eu vou deixar aqui de alerta, tenham cuidado onde vocês realmente vão fechar contrato, né? É bem complicado. Hoje em dia eu não sei como é que tá esse esquema, mas serve de alerta. Foi uma experiência que engraçada. Hoje a gente ri disso, depois de meses a gente conversando, eu e Irina e Yura, olha, a gente ria muito da noite que a gente passou, né, com a polícia batendo na porta, coisa que não é bom, né, gente? Não é, pelo amor de Deus. Ninguém quer um negócio desse. Mas enfim, eu espero que vocês estejam gostando, né, dos novos vídeos. Tem muitos vídeos aqui ainda realmente no canal, mas eu retomei agora em setembro, né? Devido à pandemia eu tive que parar, porque realmente eu não tinha muito espaço, né, para gravar. Meu esposo estava trabalhando full time em casa, então eu não podia também nem atrapalhar, né? Aí eu voltei agora e vou ficar colocando uns videozinhos interessantes para vocês, uns alertas também, falar sobre a Noruega. Eu vou completar agora dia 9, 2 anos de Noruega, eu vou fazer um vídeo bem legal para vocês, quais são os prós e os contras daqui. Vou falar também da parte de saúde, né, da medicina. Então, fiquem aí, que vou falar que vai valer a pena. Então, deixa o seu joinha aí, compartilha esse vídeo e eu espero que futuramente vocês não passem pelo que eu passei, né? Eu não desejo isso. Mas, enfim, todo mundo é sujeito a passar por situações boas e ruins. Mas, enfim, assistam um vídeo anterior que tá bem legal também, que eu falo sobre os meus, assim, 2 anos de Portugal, o que é interessante, porque eu sei que tem muita gente vindo pra cá. Então, se inscreve no canal! O canal é muito legal! Eu sei que eu não tive a frequência, eu peço até perdão, né? Porque, como eu falei, eu parei por motivos óbvios, mas agora eu tô voltando, gente. Isso aqui é um diário, a verdade é essa, é um diário, né? Um diálogo que a gente faz um bate-papo e alerta as outras pessoas. Então, eu espero que isso chegue às pessoas mais interessadas também, né? Então, é isso. Espero que vocês fiquem bem, que tenha um ótimo resto de semana bom. E até o próximo vídeo, por favor, fica aí, dá o like, isso ajuda bastante, tá bom? Um beijo a todos vocês e até o próximo.